I stay with you. If I'm choosing wrong, I don't care at all. Boa tarde, pessoal. Vamos lá? Pessoal do segundo ano, a gente tem atividade aí pra gente corrigir, né? Que não deu pra gente fazer uma aula explicando o conteúdo, então nós vamos corrigir esse exercício. Então, o que nós temos aqui? Funções exponenciais, certo? O exercício número 1, ele fala aqui, ó, construir os gráficos das seguintes funções exponenciais e dizer se são crescentes ou decrescentes. Galerinha, para dizer se é decrescente ou crescente, eu não preciso de fazer os gráficos. Então, eu vou mostrar como que a gente descobre isso, tá? E aí eu vou fazer um dos gráficos só para vocês poderem ver como que é. Então, só um minutinho pegar uma folha. Então, a gente tem aí que a primeira questão, né, questão 1, nós temos aí os valores. Questão 1, nós temos a letra A. Antes de mais nada, vamos lá. Para ser crescente, o valor de A na função, que é a base, tem que ser maior do que 1. Qualquer base maior do que 1, ela vai tornar a função exponencial crescente. Para ela ser decrescente, o valor de A ele tem que ser entre 1 e 0. Então, ele não pode ser 1, certo? Se ele for qualquer dízima, qualquer fração, é decrescente. Se ele for qualquer número inteiro superior a 1, ele é uma função crescente. Então, a letra A, nós temos aí, ó, g de x é igual a 0,3 elevado a menos x. Bom, já dá para matar, ó. 0,3 é menor do que 1. Então, ela é decrescente. A letra B, da mesma forma, nós temos aí, ó, g de x é igual a 5 elevado a menos 1,5x. O que nos interessa é a parte da base. A base aqui é 5, é maior do que 1, então ela é crescente. Beleza. Letra C. Então é bem fácil de a gente conseguir distinguir isso aí. Então, letra C, nós temos aqui, ó, ela é 5 sobre 2. 5 sobre 2, beleza? 5 sobre 2 dá o quê? Maior do que 1. Por que maior do que 1, professor? Porque 5 dividido para 2 vai dar 2,5, né? 2,5. Então, eu tenho isso aí, elevado a menos 2x mais 5. Se é maior do que 1, ela é crescente. Beleza. Letra D, nós temos g de x igual a 2 elevado a 5x mais 7. 2 é maior do que 1, ela é crescente. Nós chegamos aqui na letra E. A letra E, nós temos aí g de x é igual a 12 elevado a x mais 4. 12 é maior do que 1, ela é crescente. E a letra F, nós temos aí g de x é igual a 7 elevado a x mais 2. 7 é maior do que 1, ela é crescente. Bom, então começar aí o gráfico, né? A letra D, eu vou escolher fazer ela. Então eu pego aqui, ó, g de x é igual a 2 elevado a 5x mais 7. Bom, gente, isso aqui não é segredo, né? Lembrando lá do ensino, quando a gente trabalhou com função do primeiro grau, no primeiro ano, você escolhe valores aleatórios para x, joga na função e encontra os seus correspondentes, que são o f de x, que são o y, né? Então, eu vou escolher aqui alguns valores para o meu x. Eu vou escolher, por exemplo, o menos. Eu vou escolher aqui para x, deixa eu ver, 5. Só conferir se está escrito certinho. 5x, isso.
Então eu vou escrever aqui, por exemplo, o menos 2. Vocês vão entender por quê. Mais 2. Vou escrever o 1 e vou escrever... Não, menos 2, menos 1 e 0. Valores negativos e um neutro. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. 2 vezes 2 é a base. 5 elevado a x. Se o x é menos 2, eu tenho menos 2 mais 7. Então, o que eu vou ter aqui? 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 com mais 7 dá 2 elevado a menos 3. História do expoente negativo dá 1 sobre 8. Beleza? Eu pego aqui agora, 2 elevado a 5, que multiplica menos 1, mais 7. Então, eu vou ter o quê? 5 vezes menos 1 dá menos 5, com mais 7 vai dar 2 ao quadrado, que vai dar 4. E aqui eu tenho 2 elevado a 5 vezes 0, mais 7. Então, 5 vezes 0 é 0. Eu tenho 2 elevado a 7. 2 elevado a 7. E 2 elevado a 7, você pode usar a calculadora, 2 elevado a 7 vai dar 128. Então, eu tenho esses valores aí, que eu vou agora montar o nosso gráfico. Tranquilo? Valores de x. Eu estou usando aqui o menos 2, o menos 1 e o 0. E aqui eu tenho os correspondentes em y. Em y eu tenho 1/8, bem pertinho aqui. Eu tenho o 4 e eu tenho 128, proporcional. Então aqui, o menos 2, ele vai ligar no 1 sobre 8. Ele vai ligar aqui. O menos 1 vai ligar no 4. E quando eu tiver o x igual a 0, eu ligo no 128, então em cima do 128. Vem aqui, sem cortar o eixo do x, e eu tenho um gráfico crescente. Igual a gente tinha definido que qualquer valor, qualquer função, quando a gente tem um número da base maior do que 1, a gente tem uma função crescente. Esse foi o primeiro exercício número 1. E aí nós vamos para o 2 rapidinho, para a gente poder adiantar. O 2, o que a gente tem aqui nele? Questão 2. Vou ler para vocês. Na questão 2, nós temos uma função aplicada na matemática financeira, né? Você pegou um empréstimo bancário de 2.500 a uma taxa de 5% de juros compostos ao mês, determine a dívida após 12 meses. Então, você precisa simplesmente da relação de juros compostos. Montante é igual capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Montante é o resultado. 2.500 foi o valor que a gente fez da aplicação. Esse 1 ele vai somar com a taxa. E a taxa aí é 5 sobre 100, 5%. Quando eu divido 5 sobre 100, isso aqui fica 0,05. Beleza? E o nosso tempo aí é o 12. Só solucionar rapidinho isso aqui, Montante é igual a 2.500, que multiplica. A gente soma primeiro 1,05 elevado a 12. Então, o montante vai ser 2.500, que multiplica. A gente pega a calculadora científica, 1,05 elevado a 12. Isso vai dar 1,7958, 56326. Quando eu multiplico por 2.500, eu vou ter um montante de R$ 4.489,64. Ou seja, nesse período eu peguei 2.500 e estou pagando quase 5.000. Quer dizer que o juro é muito alto, certo? Beleza. Seguindo aqui, a gente vai para a questão 3. Questão 3 ela é aplicada em química.
Então, nós temos aí a concentração de CO2 na atmosfera, aquilo tudinho bonitinho. O que ele quer? Ele quer que a gente escreva uma função contando que o ano de 2004 seja o ano inicial. E o ano de 2004 teve 377,4 ppm. Então, a gente vai escrever a função C de T. A gente coloca o valor inicial, 377,4. Isso aqui seria igual ao capital, né? Na questão anterior. Que multiplica 1 mais. Aí ele falou lá, ó, que a taxa de crescimento é 0,5 sobre 100. Quando eu divido 0,5 sobre 100, dá 0,005. Aumentou um zero, tá? Diferente do outro lá. Isso elevado a T. Bom, nessa brincadeira, a gente, para ficar bonitinha, a gente vai colocar o quê? 377,4, que multiplica 1,005 elevado a T. Então, essa é a relação, né? Essa é a função geral, tomando como valor inicial o ano de 2004. Primeira questão, letra A, tranquila. Bom, a letra B, ele pede para calcular o valor disso aí, dessa função, quando a gente estiver no ano de 2010. Bom, se o inicial que a gente usou, foi 2004, então de 2004 para 2010 passaram-se 6 anos. Então o segredo dessa questão é simplesmente esse, saber o tempo. Porque a gente pega a fórmula que a gente usou lá em cima, ó, C de T é igual a 377,4, que multiplica 1,005 elevado a T. Só que o nosso T aí é o 6, porque são 6 anos. Aí a gente vai ter o quê? C de T é igual a 377,4 multiplicando o valor dessa potência, que é 1,030377509. Quando eu multiplico isso aí, vocês vão ter que o C de 6, né? 6 anos, vai ser 388,86 ppm. Então, teve uma variação pequena, mas teve uma variação. Então, aí nós temos a questão, a letra B. Muito bem. Aí nós vamos pegar outro papel aqui. Nós vamos fazer a letra C. Só um pouquinho. Para a letra C, a gente vai fazer ela porque a gente é teimoso, tá? Porque vai falar de logaritmo. E logarítmico a gente ainda não trabalhou, mas nós vamos falar um pouquinho, tá? Então, o que tem a letra C? A letra C, ele está perguntando em que ano, né? Quantos anos vai demorar para a gente ter o triplo, né? O triplo, 3 vezes o valor de 2010. Mas no ano de 2010, a gente acabou de calcular 388,86. Isso aqui é em 2010. O triplo disso vai ser quanto? Né? Então, vai ser quantos anos? 1166,59 é o triplo. 3 vezes isso aqui, 1166,59. Beleza. Então, vamos usar a mesma função lá, ó. C de T é igual a 377,4, que multiplica 1,005 elevado a T. Beleza? O C de T eu sei, 116659. Eu quero saber a variável T. Então, o resto continua igual, só substituir. 1,005 elevado a T. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse 377 e passar dividindo. Então, vai ficar 116659 sobre 377,4. Isso é igual a 1,005 elevado a T.
Muito bem. Quando eu dividir esses dois aqui, ó, vai dar 3,09. Tranquilo? E aí a gente tem uma coisa chamada logaritmo. A gente pega esse expoente ele cai para cá multiplicando. Então eu vou ter o t que multiplica esse valor aqui, ó. Então o t desce, certo? Bom, mas o t desce, então eu tenho que aplicar logaritmo nos dois lados. Então eu tenho log de 3,09 igual a t que multiplica o log de 1,005. Log, onde você vai encontrar isso, professor? Aqui, ó, tecla de logaritmo, aqui dentro da nossa calculadora, log, tá? Então, como que eu calculo esse log aí? Eu aperto log e coloco o valor. Então, log de 309 vai dar 0,4899. Do outro lado, eu vou ter t log disso aqui. Log disso aqui é 0,002. Esse 0,002 passa dividindo. Então, 0,4899 dividido por 0,002 é igual a t. Quando eu divido esses dois, eu vou ter um t igual a aproximadamente 245 anos. Então, aí a gente encontrou a variável que a gente queria, que era a variável t. Tranquilo? Muito bem. Então, a gente chega aqui na questão agora 4. Questão 4 também é uma questão que fala sobre matemática financeira. Tem uma função y é igual a p vezes q elevado a t. Você tem duas formas de fazer. Essa eu vou fazer sem usar a fórmula. Vamos lá. O que ela diz? Ela diz que você comprou um celular por R$500 e esse celular em 4 meses, ele ficou valendo 1/5 do total que eu comprei. Bom, 1/5 de 500 é muito simples. 1/5 de 500, ó, multiplica aqui, vai dar 500 sobre 5. Isso vai dar R$100 em 4 meses. Bom, se em 4 meses ele ficou valendo só R$100, se eu pegar os mesmos 500, multiplicar por 1/5, que é 4 meses, multiplicar de novo por 1/5, que é mais 4 meses, que dá um total de 8 meses, isso vai dar o quê? 500 vezes 1 é 500. 5 vezes 5 é 25. 500 dividido para 25, em 8 meses, ele vai valer R$20. Que seria a resposta letra E. Então, a gente pode matar essas questões aí, às vezes, pela lógica. Tranquilo? Bom, seguindo nessa ideia, a questão 5. Questão 5 também é montante, só que ela pediu uma coisa diferente. Ela pediu para a gente calcular qual era o juro, tá? Então, ele falou lá que você aplicou 5.000 a uma taxa de 1%, então 1 dividido por 100 é 0,01, em um semestre, 6 meses. Então, o montante vai ser 5.000 vezes 1,01 elevado a 6. Montante vai ser 5.000 vezes 1,01 elevado a 6, dá 1,06, 152. Multiplicando aí, o montante é 5.307,60. Professor, acertei. Não, ainda não. Montante, ele é igual ao capital mais os juros. Então, o montante é o total do capital mais os juros. O montante que eu tenho é 5.307,60. O capital que eu coloquei foi 5.000, mais juros. Aí ficou claro, né? Quanto que é o juros? 5.000 vem para cá negativo. Então, você vai ver que os juros foram de R$307,60. Tá? Então, só para pegar e no finalzinho você conseguir dar a resposta final. Beleza? Aí a saideira, para a gente terminar essa
lista de exercício. A gente tem a questão 6. Questão 6 tem um gráfico. E ele está pedindo aí nesse gráfico para a gente apresentar, né, qual seria o valor para 4 anos. Então, vocês têm o gráfico aí, tem a questão. Então, tá aqui, ó. Ele te deu o valor inicial de 0, tem 4 anos, 7 anos. Então, 7 anos equivale a 7,5 e o 0 equivale a 960. Então, nós temos que montar a equação aí, tá? Então, nós vamos montar essa equação descobrindo quem é o valor de A e quem é o valor de B. Então, vamos lá. Se eu pegar o valor de X quando for 0, tá? Eu vou usar ele para calcular o valor de A. E depois eu vou pegar o valor de X igual a 7 para eu calcular o valor de B. Então, vamos calcular o valor de A aqui primeiro. Usando a função, y é igual a A vezes B elevado a x. Se eu tenho o y quando o x é 0, o y é 960. Então, 960 é igual a A vezes B, x0 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu tenho 960 é igual a A vezes 1. Então, eu tenho que o A é 960. Já encontrei. Para eu encontrar o B, eu vou usar o x quando for 7, tá? Então, olha só, usando a mesma função, y é igual a A vezes B elevado a x. Quando x é 7, o y é 7,5. O A eu já descobri, 960. E o B, a gente vai ter um expoente 7, porque o x é 7. 960 passa dividindo, então eu tenho 7,5 sobre 960 é igual a B elevado a 7. Simplificando, 1 sobre 128 é igual a B elevado a 7. Bom, eu posso transformar esse 1 sobre 128 em alguma coisa elevada a 7. Se eu fatorar isso aí, eu vou ver que isso aqui vai ser 1 meio elevado a 7, que é igual a B elevado a 7. Cancelo os expoentes, eu vou ter que o B é igual a 1 sobre 2. Então, agora eu sei quem é o valor de B, eu sei quem é o valor de A. Ficou muito fácil. Agora eu consigo calcular, então, o valor em 4. Porque, ó, f de x vai ser 960, que é o A, vezes meio, que é o B, elevado a x. Essa é a nossa função geral. Eu quero calcular para o x igual a 4. Então, eu quero calcular o f de 4. 960 vezes meio elevado a 4. Então, f de 4 vai ser 960 vezes 1 sobre 16. Multiplica aqui por 1, então f de 4 vai ser 960 sobre 16, que isso, o f de 4, vai dar igual a 60%. Com isso, galerinha, a gente resolve todos os nossos exercícios que a gente tinha pendente. Fica computando com uma aula de hoje. Esse material também vai estar lá no La Casa da Matemática. Quem precisar dele pode acessar, dar um likezinho e compartilhe o nosso material. Um abraço, até a próxima.